Eu gostaria, então, que a gente pudesse começar a nossa reforma íntima de hoje com a oração de Ave Maria. Até porque a gente está falando muito da paz e é tão importante começarmos essa paz em casa. Então, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para sempre, e que assim seja, e assim será. Bom, o tema de hoje, né, é como a gente ter paz, como a gente viver em paz. Todo mundo está enxergando? Pessoal? Sim. Todos? Tá. Eu sim. Tá, então a gente pode começar. Sim, Rosana. Como viver em paz? Visão entre a espiritualidade e a psicologia. Viver em paz é um desejo profundo, porém difícil de alcançar. A paz verdadeira começa dentro de você e reflete-se em suas atitudes, escolhas, relações, reações e pensamentos. Porque depois você dá uma cadeira, aquela cadeira ali. Pessoal, quem puder, tiver com o somzinho, por favor, baixar para ficar só entre nós aqui, tá? Minha fala e no final se abre para vocês. Buscar entender racionalmente seus sentimentos, tomando decisões com clareza, coerência e não de forma impulsiva. Durante a palestra, eu vou falar muito sobre isso, o impulso. O impulso é quando a gente não para pensar. A gente só age ou fala. Encontrar alegrias nos benefícios realizados, nas lágrimas que ajudam a secar e nas palavras otimistas e sábias que levará ao outro. Terem suas ações em mente que se estiver ajudando, ninguém ficará lhe devendo nada. Isso é fundamental, pessoal. A gente ter na nossa mente que se a gente está ajudando, ninguém está nos devendo. Assim como ninguém nos deve nada e nós não devemos nada a ninguém. É a nossa mente para auxiliarmos no nosso crescimento. A minha ação é sobre mim e a sua reação é sobre você. Deus tudo sabe. Isso está ali no Evangelho, é o que falamos sempre. Importante não nos desestabilizarmos com as relações difíceis dos inúmeros núcleos dos quais se faz parte. Possivelmente, quando não há evolução do espírito nessa encarnação, irmãos com inúmeros problemas e desafeto estarão próximos em outra vida. Por isso que eu trouxe a questão da psicologia com a espiritualidade. Porque no nosso dia a dia, quantas dificuldades com quem convivemos, seja no trabalho, seja em casa, seja no esporte, seja inclusive
dentro da casa de João Pedro. Emocionalmente maturas, calcula os proveitos e as perdas de cada ação que realizar, sendo que inúmeras vezes cria uma situação onde o outro é colocado como culpado. Importante internamente aceitar que do outro nada pode se controlar e modificar, pois o mais difícil é controlar seu sentimento e pensamento. Quantas vezes cada um de nós já passou por situações mais difíceis? É muito comum, infelizmente, colocarem uma culpa no outro, mas a gente, de alguma forma, também errou, mesmo que seja de uma forma muito pequena, mas também contribuímos para o erro. Resolver os conflitos através do diálogo, do estudo, da empatia e da aceitação. Buscar a harmonia em si e com o outro. Quanto menor consciência se tem da ação errada cometida, mais difícil ficará reconhecer a importância de assumir a sua responsabilidade por suas escolhas e ações. Pessoal, quando a gente trabalha a nossa mente, a gente tem maior condição de entender qual foi o nosso papel. Por que que tal coisa aconteceu? E infelizmente, o mais comum é a gente estar sempre colocando a responsabilidade, entre aspas, a culpa no outro. Fiz isso porque o outro fez aquilo. A gente tem que pensar, por que que eu fiz isso? Qual é a minha parcela nisso? Mais difícil será ter paz dentro de si e com quem convive-se. Momentos de elevada tensão, sugere-se que fique em silêncio, assim, realmente sugere-se que se fique em silêncio e, quanto possível, afastar-se momentaneamente do ambiente tenso. Pratique e busque o perdão. Guardar mágoas gera raiva e pesa no coração, na mente e na alma. Quando eu coloco ali para vocês, assim, né, para se afastar, parece assim que eu tô dizendo uma piada, tô brincando, mas assim, para não agir no impulso, se está no momento de tensão, fique em silêncio, se afaste. Pense um pouco mais sobre o que eu posso dizer, o que eu devo fazer. Às vezes, pessoal, não é no mesmo momento do estresse. Às vezes, é no dia seguinte, na semana seguinte, e não naquele momento de estresse. Porque o que está brigando não escuta o que o outro também está brigando. É necessário mesmo um momento de tranquilidade dentro da nossa fala e das nossas ações. Porque os pensamentos, sim, é o mais difícil de controlar. Mas a gente controlando a boca, já estamos evoluindo. A tendência humana de usar o impulso para resolver um problema, criar ainda mais dificuldades. Assim como fugir do problema, atrairá o mesmo problema em sua nova escolha.
Quando não há consciência do porquê tal fato aconteceu, não há mudança. Não há mudança no interno e o erro repete-se. Sempre, sim, pessoal, a gente de alguma forma contribui, né? Mesmo que seja de uma forma muito pequena. Por exemplo, no impulso de estar caminhando na rua, olhando o celular na mão, né? Falando com alguém, e aí é assaltado. Bom, o que errou foi o que assaltou. Mas assim, por que o celular na mão, se o nosso mundo está com tantas dificuldades sociais? Necessário pensar e analisar o que aconteceu, por que aconteceu e qual a sua parte no que aconteceu. Aprender com o erro para não repeti-lo. Isso é tão importante. Respeitar no outro suas diferentes convicções. Não lançar energia negativa aos que não pensam como você. E ninguém é dono da verdade. Então, eu, Rosane, acredito que tal coisa é o real. O Renato acredita que aquela mesma coisa está errada e a outra que está certa. Pergunto para todos vocês, qual de nós está certo? Os dois? Ou os dois estão errados? Ninguém, pessoal, ninguém é dono da verdade. Relações interpessoais, inúmeras vezes bastante difíceis, causam conflitos e insatisfações. Infelizmente, auxiliam na busca de estilo de vida não saudável, como drogas, o álcool, prejudicando a saúde física, mental, o crescimento espiritual, seu e do outro. Por exemplo, uma pessoa que dentro da família que usa muita droga. Sim, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, ele fica muito sequelado. Mas quem convive com ele também não vive assim? Importante reconhecer as próprias limitações, avaliando as decisões e ações com um olhar menos crítico e tendencioso. Usar a razão, perguntando-se: qual o meu aprendizado? Como ter paz com tantas adversidades que me permeiam? E sim, pessoal, no nosso dia a dia, estamos sempre em processo de aprendizagem. Às vezes, em coisas tão supérfluas, mas tão necessárias. E uma das coisas que eu coloco sempre, e é uma característica minha, nasci assim, é o sorriso. Isso ajuda a gente a ter paz. Como viver em paz consigo, sem ter autoconhecimento, aceitação e equilíbrio? Reconhecer suas qualidades e imperfeições e não julgando a si e ao outro. Pessoal, isso é um crescimento emocional, porque assim, quando a gente está no julgar a si e ao outro, é um problema.
A gente tem que pensar por que eu fiz isso, como eu posso fazer diferente. Errar faz parte do processo humano. Importante reconhecer o que dentro de si necessita modificar. A gente não pode ficar julgando o outro, querendo que o outro modifique. Modifique a si mesmo. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Essa fala é de um ativista americano, o Norman, e eu trouxe porque é tão importante. Olha só, a maior perda da vida é o que morre dentro de nós. E o que morre dentro de nós? São as preocupações, as tristezas, uma vida até mais deprimida, mais insatisfeita. E aí isso significa que a gente tem muita dificuldade em viver melhor, em ter a paz. Viver sob tensão, medo, insegurança, insatisfação, ansiedade, ciúmes, raiva, preconceito e tantas outras coisas causam impactos profundos no corpo, na mente, na qualidade de vida. E sim, pessoal, estamos na casa de João Pedro, atraindo irmãos do baixo. Por que os irmãos do baixo? Porque a gente conhece aqui dentro de João Pedro que temos os espíritos de luz e os espíritos que precisam, que são os baixos, tanta ajuda quanto nós aqui encarnados precisamos. E muitas vezes os nossos trabalhos espirituais, a gente, muitas vezes mesmo, às vezes não é na primeira encontro, mas no segundo a gente consegue afastar esses irmãos para que eles sejam cuidados, orientados e que sigam o bem. Não existe berço dourado ao ingressar no mundo terreno. O sentimento de não ser compreendido e tantos outros pensamentos negativos atrapalha o mental, dificultando imensamente o sentir-se em paz. Não existe vida terrena perfeita e sem dor, sem desafios e sem perdas. A paz não vem das circunstâncias, mas de como nos relacionamos com elas. Buscar sempre a compreensão, a aceitação, o sentir-se bem consigo e com o outro. Pessoal, todos nós no dia a dia, ou pelo menos, vamos botar o ano, né? Passamos por algumas dificuldades. Então é compreensível a dificuldade em ficarmos bem, termos a paz. Só que quando a gente está vivendo está vivendo um contexto muito difícil, procurar um equilíbrio no nosso mental através de pensamentos positivos e sim da oração. Ter a certeza de que nunca estamos sós.
somos sempre amparados pela luz de Deus. Isso, pessoal, é que faz com que a gente possa viver melhor. A paz pessoal é facilitada pela sensação de sentir-se útil, contribuindo com algo. Ser gentil, educado e responsável. Madre Teresa de Calcutá nos disse: a paz começa com um sorriso. E, gente, o sorrir não é tem que estar sempre rindo, não. Inclusive, muitas vezes a gente chora, mas buscar essa paz, sim, com a empatia e com a simpatia. Quando a energia dinâmica, referindo-se a uma força interior ativa e de transformação, não permanecer estagnada, começará a agir na mente. Assim, desenvolve-se uma compreensão intelectual da nossa constituição espiritual. E à medida que esse saber penetra no mental, passamos a ter um maior senso de compreensão e aceitação. Aí entra aquilo que se coloca sempre, né, da nossa energia mental. Buscando sempre o que é positivo. Necessário alimentar a mente com ideias positivas. Buscar a ligação amorosa com o fluxo de energia vital. Porque essa energia está em constante movimento e flui livremente. A mente evoluída auxilia na compreensão de que Deus está sempre conosco. Gente, isso é fundamental. Deus está sempre conosco. Quanto maior a maturidade mental, a elevação do consciente, compreensão e aceitação, maior será o desenvolvimento do nosso espírito. Estamos aqui na Terra em constante aprendizado. Por isso, quantas encarnações tivemos e teremos. A mente evoluída não é uma mente perfeita, mas sim aquela que compreende melhor a vida, a si mesmo e aos outros. É uma mente mais consciente, compassiva e agregadora. Mente evoluída não age no impulso, e sim de forma madura, através do autoconhecimento, do observar sem julgar, assumir suas próprias responsabilidades por sua vida. Ressaltando, pessoal, a maturidade não é a cronológica. Estou falando da maturidade psíquica, mental. Tem pessoas bem mais velhas e totalmente imaturas, e tem pessoas bem mais jovens e bem mais maduras. Lidar com a dualidade entre a luz e a sombra, que é possível ter medo e ainda assim ser corajoso.
Olha só, pessoal, é uma dualidade entre a luz e a sombra. Nossos pensamentos também são duais. A gente gosta muito de uma coisa, não gosta da outra coisa, né? Mas é sempre tão importante a gente sermos corajosos, crermos especificamente na nós. Que é possível ser firme e ao mesmo tempo sensível, buscando a verdade e o entendimento sem a necessidade de dominar. Viver com sentido não apenas do externo, e sim ser humilde, porque todos nós, pessoal, estamos em processo de aprendizado. Todos nós. Não importa o nível de escolaridade. Todos nós estamos aqui na Terra para aprender. Crescer internamente é um caminho de transformação, mais silencioso do que visível, mais verdadeiro do que de aparência. Fortalecer o eu real, não depender de máscaras, expectativas do futuro ou pautado nas feridas do passado. Ressalto sempre isso, todos nós temos um passado em outras vidas, ou um passado desta vida. A gente não pode ficar pautado no que já viveu e também no que vai ser o amanhã. Todos nós temos que viver pensando e pautados no hoje. Buscar enfrentar suas sombras com coragem, tomando decisões de forma consciente. E como eu disse antes, jamais de forma impulsiva. Trago também de um filósofo indiano para completar essa fala. Silenciar para ouvir a verdade interior. Buscar, sim, pessoal, pensamentos positivos. Na casa de João Pedro, a gente, quando inicia um atendimento, a gente queima formas de pensamentos negativos. E é tão importante que a gente saia de um atendimento pautado no positivo, no amor. Inúmeras vezes convivemos com pessoas difíceis que não aceitam nossa forma de ser e pensar, assim como não aceitamos a maneira de ser e pensar de outro ou de outros. Necessário trabalhar a mente para não sentir-se atacado ou rejeitado e não atacar ou rejeitar. Tudo, pessoal, é reflexivo e refletido. O que eu penso chega no outro, o que o outro pensa chegará em mim. A teimosia, a superioridade ou sentimento de inferioridade separam os indivíduos uns dos outros. Muito difícil ter paz e manter a paz sem que haja a evolução da mente e do espírito. É muito difícil essa evolução, pessoal. Temos tanto para aprender.
A harmonia nasce quando a alma encontra paz, alinhando ações, palavras e pensamentos de forma objetiva e leve. Mente aprisionada tem a tendência a repetir padrões que trazem sofrimento. Sempre os mesmos erros, mesmo tipo de relacionamentos e os mesmos pensamentos negativos. A gente repete erros sem nem se dar conta dessas repetições. Somente quando a gente reflete o nosso pensamento e, é claro, o nosso comportamento e reação. Comece a observar sua mente e questione suas ações e pensamentos. Limpe sua mente, o que te oprime e te traz ansiedade e dor. Limpeza mental. Com compreensão amorosa, podemos buscar algo de positivo e entender melhor o porquê do que consideramos negativo. Liberar da mente o pensamento crítico e viabilizar o pensamento da paz, da compreensão e da aceitação. A prisão mais poderosa é aquela que você não vê, mas que vive nela todos os dias, mantendo tua mente aprisionada. Aqui, quem não tem um pensamento aprisionado? Provavelmente todos nós temos. Sem a evolução da mente, fica-se aprisionado na mesquinharia, com expectativas rígidas, rancorosas e traumáticas. Uma mente aprisionada é a que vive com medo, com crenças rígidas e negativas, que estão condicionadas ao pensamento rígido e ao negativo. Aprisionados no sempre o pior acontecerá. É como viver dentro de uma gaiola, com a porta aberta. Imaginem, pessoal, um passarinho numa gaiola e a gaiola, a porta aberta. Mas sem coragem, consciência para sair. Estar cercado de muros invisíveis, colocados por si próprio, de maneira aprisionada e sem perspectiva de evoluir e voar. Isso, sugiro que depois que a gente terminar, vocês se imaginem dentro dessa gaiola. Para onde cada um de vocês quer voar. E como voar. Abandonar a espada. Não considerar certo apenas a sua escolha. Pois, pessoal, a escolha é individual. Livre-arbítrio. Acertarmos e errarmos e termos a consciência do que e por que fizemos tal escolha. Observar dentro de si o que te traz alegrias e o que te traz pensamentos hostis. É aquilo que eu coloco sempre, é o nosso pensamento. Examinar e repensar todos os contextos que te produzem fortes reações emocionais, boas
ou ruins? Buscar o autoconhecimento. O que devo e como devo modificar minha mente? Imaginamos novamente esse passarinho ali que pode voar. Ele está preso. Por quê? Como modificar o seu pensamento? Como ter asas internas para voar? Pautado no autoconhecimento, procurar elevar os pensamentos e assim sua consciência o ajudará a pensar e entender que não vale a pena ficar aborrecido com tal situação e terá mais paz no seu dia a dia. Viverá melhor consigo e com o outro. Consciência, pessoal, autoconhecimento, maturidade emocional. Imagine-se num palco onde há uma longa linha e procure descobrir onde está o meio da linha. Procure ver-se em qual espaço da linha cada um está. Mentalizem isso, esse palco e essa linha, aonde cada um de nós está. Observe agora cada extremidade da linha. Os pontos que representam os polos opostos de tudo que te trouxe, alegria ou dor, sobrecarregando de forma positiva ou negativa suas emoções. Voltamos lá para o passarinho dentro da gaiola. Qual linha cada um de nós aqui vai querer seguir? Provavelmente, nessa análise dos polos, haja resquícios de amor e também de raiva, e conflitos em relação ao outro e a si próprio. Na linha da vida, necessário traçá-la com harmonia e caridade, na luz da compreensão e do ser compreendido. Na jornada da vida, passamos por diversos contextos. E quanto mais aprendemos e evoluímos, menos usaremos o deslocamento das emoções para o outro, como acertos e erros, paz e raiva. Por quê? Esse deslocamento que eu estou pautando entra muito assim no que o outro está nos provocando. Gente, o que o outro nos provoca é porque a gente aceitou, está dentro da gente. E a gente projeta no outro. E não é assim. Tudo anda muito junto. Na medida que permite-se que a energia da compreensão circule através da consciência, os pensamentos tornam-se mais harmônicos. Consegue-se viver melhor mentalmente e, é claro, espiritualmente. Como eu gosto das músicas, todo mundo aqui conhece. Se as águas desta vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Gente, segurem sempre na mão de Deus e na paz. Buscar diariamente a reconciliação dentro da sua própria mente, pois a força mental individual, quando positiva, irradia energia para si e para quem conosco convive.
Os irmãos de luz nos auxiliam ainda mais, porque de fato a gente abre mais espaço para eles chegarem até nós. A elevada teimosia, a obstinação em vencer, atitudes de quem sabe tudo, personalidades inflexíveis e alienadas, não permite crescimento emocional e, é claro, não permite crescimento espiritual. Acarretam em discórdias, raiva, guerra imaginária e, infelizmente, real. É que hoje o mundo está vivendo. Quer dizer, o mundo sempre viveu, mas hoje é o que está toda hora aparecendo nas notícias. Isso distancia de nós, os espíritos evoluídos, nós distanciamos. E aí ficamos mais acompanhados os espíritos das trevas, desejosos de vingança, e muitas vezes, até porque são aqueles que gostam de se divertir, né? Em função do que cada um de nós aqui no momento está vivendo. No mundo terreno, espelha-se e espalha-se constantemente as dualidades. Pode ser um mundo falso, criado pela mente, e por isso é chamado de ilusão. Dualidade é a percepção de que tudo existe em pares opostos. E dessa forma, pensar divide a realidade e constrata tudo como se fosse opostos absolutos. É como eu falei lá do teatro, uma linha aqui e uma linha aqui. A mente classifica tudo isso como isso ou aquilo. Mas a vida é unidade e não separação. Importante julgar tudo como positivo e não negativo. Sem ver a totalidade, não nos permite viver em harmonia. Ao contrário, vive-se em desarmonia. Então, controlar os pensamentos é fundamental. Fundamental é levar a vibração de seu coração e de sua mente de forma harmoniosa, benevolente e afetiva. Estar pautado na energia do amor, que leva-se ou observe-se em todos os ambientes que estamos. Quando você fica bem, não é porque Deus curou tua mente, e sim porque buscando formas positivas, tu terás certeza que Deus está contigo. Estarmos pautados na lei da harmonia, da fé, da caridade e do amor ao próximo, com certeza evoluiremos espiritualmente. E sim, estamos aqui na Terra para crescer e evoluir. Desejar evoluir mental e espiritualmente, necessário não julgar e criticar o outro. Modificar atitudes e pensamentos inflexíveis, que a personalidade seja mais leve e empática. Como disse Che Guevara, hei de endurecer, mas perder a ternura jamais. Pessoal, olha como isso é importante. Jamais perder a ternura.
Buscar o equilíbrio da mente e do coração, entre a vontade e o amor, entre o trabalho e o lazer, entre impressão e expressão, entre ouvir e o falar, receber e dar, entre raiva e harmonia. Qualquer lugar, pessoal, precisamos manter na nossa mente o equilíbrio no positivo, no que é melhor, na luz, buscando a paz. Viver em paz é um ideal profundo que envolve tanto o mundo interno quanto as relações externas. O mundo interno é a nossa mente. Cultive a paz interior. A vida é como a rosa. Tem espinhos, mas também é colorida, leve e perfumada. Reconheça dentro de si o que você não pode mudar e liberte-se do desejo de ter o controle excessivo sobre tudo. Não temos nem mesmo o controle do eu, quanto mais o controle do outro. E quando eu trouxe ali a vida é como a rosa, o símbolo da nossa casa são as rosas. Tem espinho? As rosas? Tem. Mas a gente saber pegá-las, cultivá-las, colocar água, vai ter cheirinho bom. A vida, pessoal, pode ter esse perfume para cada um de nós. E outra, são perfumes nesses que são diferentes para cada um. Porque as pessoas não podem se sentir cobradas que tem que gostar do igual. Não. A gente tem é que se sentir bem com o diferente. Momentos de silêncio ajudam a acalmar a mente, assim como a música leve, a leitura, o caminhar, tomar passe, fazer o evangelho no lar, contribui para a elevação dos pensamentos. Firmeza, solidez e sustentação. Harmonia, que com certeza é um estado de equilíbrio interno e externo, onde vive-se com respeito e leveza. É a capacidade de manter a mente estável, centrada e coerente, mesmo diante das dúvidas, pressões e dores. Respeitar o seu tempo e o tempo do outro. Agir com base em valores emocionais e espirituais, pautados na lei de Deus. Na paz, no amor e na harmonia. Ter vibração sincera e amorosa no momento que cada um está passando, buscando vibrações de alegrias. A alegria e a energia são catalisadores da ordem e da harmonia. Sem alegria e autoestima, toda forma contida no inconsciente chega ao consciente e a mente começa a se desintegrar. Pessoal, assim, o consciente, ele ainda
é muito menor que o inconsciente. A gente deixa tanta coisa guardada lá no inconsciente, a gente nem se dá conta. Como eu falei uma outra dia, da relação aos sonhos, a gente nem lembra. Por quê? Porque estão lá no inconsciente. Então, quanto mais a gente trouxer para nossa consciência, melhor a gente viverá. A alegria é uma luz interna que nasce do encontro com a verdade e com o que temos de melhor em nós. Buscar sempre algo de bom dentro de cada um. E não porque a gente tem que falar para o outro, mas dentro de cada um, no seu interno. A alegria é leve, silenciosa e profunda, e que precisamos buscá-la mesmo em situações de imensa dor. Todos nós aqui passamos por dores. Mas aí a gente tem que buscar algo mais leve para viver melhor. É o brilho que vem de dentro de cada um e não do que está fora, pautadas nas inúmeras conquistas dessa vida e com a certeza que Deus está com todos. Pessoal, quando passamos por um momento de muita dor, como um luto, sim, a gente vai chorar, a gente vai sofrer. Quem convive conosco também está sofrendo essa perda, mas a gente tem que buscar algo de bom no momento. Pensar. A paz pautada na alegria não vem de fora, mas do eu interior. A paz mora no agora, não no passado e nem no futuro. A paz nasce dentro de cada um. Procurar não ficar lutando contra tudo e contra todos. Aceitar-se sem punir-se. E jamais, jamais mesmo, pessoal, acomodar-se. A luta interna sem prejudicar a si e ao outro. É o conflito silencioso que acontece dentro de cada pessoa, entre os que sentimos e os que achamos que devemos sentir. É uma batalha, por isso coloquei luta, que ninguém vê, mas que consome energia, mas que pode trazer paz e alegria de viver. Essa luta, pessoal, não é uma luta no sentido de guerra. É uma luta em busca de si e do bem viver, consigo e com o outro. Ter uma rotina equilibrada, pautada no viver bem. Pois mesmo com as dificuldades, termos em nosso interno de novas perspectivas. Ter, então, dentro de cada um, novas perspectivas. E não nesse futuro distante, no futuro do hoje à tarde, no futuro do amanhã. Ajudar o próximo, criar algo bonito, aprender sempre, pois a vida é um eterno aprendizado. Perdoar não muda o passado, mas muda o presente. Muda você. A paz necessita morar no agora,
no hoje. Assim teremos a certeza que no nosso amanhã viveremos melhor, desejando e conseguindo viver em paz. É o que eu falei durante todo o nosso horário de hoje. Não é em cima do que passou, nem em cima do que virá, mas no que hoje precisamos fazer para hoje ficarmos bem. Viver em paz é um anseio profundo que todos desejamos. A verdadeira paz vai muito além da simples ausência de conflitos externos. Necessita brotar dentro de cada um e crescer. Para trilhar esse caminho, tanto a espiritualidade quanto a psicologia tem muito a oferecer. E ali eu coloquei as rosas. Evoluir, crescer. Do ponto de vista psicológico, o primeiro passo para cultivar a paz interior é o autoconhecimento. Compreender os próprios sentimentos, reconhecer os gatilhos que nos tiram do eixo e desenvolver recursos internos para lidar com tais gatilhos, tendo assim autonomia emocional e evolução mental. A psicologia ensina que quando aprendemos a nomear e regular emoções como o medo, a raiva e a culpa, passamos a responder melhor aos desafios da vida. Estudos em neurociência apontam que práticas como a meditação, a respiração consciente ajudam a acalmar a mente, reduzindo a ativação das amígdalas, que é uma estrutura cerebral associada ao estresse, e aumentando a sensação de bem-estar. Igual a viver em harmonia, buscando sempre algo de bom no processo que estamos passando. Relações saudáveis são um pilar para viver em paz. Relações interpessoais são essenciais para o nosso bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Quando aprendemos a ouvir o outro com empatia, estabelecemos limites claros e praticamos a comunicação não violenta. Criamos vínculos mais respeitosos e menos conflituosos. Somos espíritos que estamos na Terra para crescer e para evoluir. É necessário ter bons vínculos afetivos, acolher e sentir-se acolhido, expandindo nosso olhar sobre si mesmo e sobre o outro. Então, pessoal, é tão importante quando a gente vai a algum lugar, quando a gente vai encontrar alguém, enfim, a gente ir com a mente aberta, não já no julgamento, vai ser difícil, porque daí as coisas ficam realmente difíceis. Na dimensão espiritual, a paz interior é entendida como um estado de conexão com algo maior. Seja Deus, o universo, a natureza, ou o próprio sentido da nossa existência. Práticas contemplativas como a oração, a meditação e o cultivo da gratidão ajudam a aquietar a mente e a reorientar o coração para o que realmente importa. Espiritualmente, também aprendemos o valor do desapego
e da aceitação. Ao aceitarmos a realidade tal como ela é, abrimos o espaço para a serenidade. Isso é, abrimos o espaço para vivermos melhor. Outro aspecto fundamental para viver em paz é o perdão. Perdoar a si mesmo e ao outro, sem negar a dor que sente, mas libertar-se do peso do ressentimento, permitindo que a energia que antes era consumida por mágoas possa finalmente ser canalizada para a construção da paz, para melhor viver. Tanto a psicologia quanto as tradições espirituais concordam em poderoso para a cura interior, o crescimento da mente e do espírito. E sim, viver em paz. E aí, volto para outra música. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Esse diálogo entre a espiritualidade e a psicologia nos dá uma visão integrada. Ao mesmo tempo que cuidamos da nossa saúde mental e emocional, também nutrimos nossa dimensão espiritual. Podemos, por exemplo, adotar práticas simples no dia a dia, como a visualização criativa, os momentos de silêncio, a introspecção, que nos reconectam com o nosso propósito e aumentam nossa capacidade de viver em paz. Enfim, viver em paz é uma jornada que exige paciência, prática e compaixão conosco e com os outros. Quando integramos os conhecimentos da psicologia aos saberes da espiritualidade, descobrimos que a paz não depende das circunstâncias externas, mas floresce quando aprendemos a cultivar dentro de si um espaço de calma, de aceitação e de amor. Volto lá para o meu parênteses de antes. Luta interna. Assim, pouco a pouco, a paz que sentimos em nosso coração se irradia para o mundo ao nosso redor. Imaginem um grande sol em cima de cada um de nós. Nós te rogamos, Pai da infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a cumprir. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e em toda a terra. Bezerra de Menezes. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos últimos exemplos de Jesus Cristo. Bezerra de Menezes. Muito obrigada e termino também
com essa fala de Clarice Lispector. Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Obrigada.